e a minha mãe pregando, e pregando, e pregando, e pregando, e a minha avó rezando 1000 Ave Marias todo mês por mim, toda vez por mim, todo mês, e era eu e meu irmão. E um dia eu escutei uma pregação, agora, depois, vai fazer 13 anos, graças a Deus, que eu sou dependente de Cristo em agosto, só Deus. A minha mãe dizendo assim: quando eu aprendi a orar, o Senhor libertou o céu. Porque ela já não orava mais pedindo: Senhor, tira essa cruz dos meus ombros. Porque a minha mãe às vezes saía para pregar um retiro sábado e domingo, como nós fizemos agora para 2 finais de semana. Amanhã nós vamos tocar um retiro sábado e domingo, nesse final de semana. Ela saía para pregar um retiro no final de semana, ou eu tinha sumido ou meu irmão tinha sumido. Ela chegava em casa, um dos dois não estava em casa. Ela dizia: meu Deus, que sofrimento, eu não aguento mais, eu estou pregando. Mas só que lá ela ia pregar e pregava: Deus é bom, Deus é amor. Porque quem está aqui quer ouvir a palavra de vida, e a palavra que nós vivemos. Mas nós humanamente, como Jesus humanamente sentiu quando chegou na cruz: Pai, se for possível, afasta de mim esse. Ô, gente, é verdade ou não é verdade? A gente, mas só que não faça a minha vontade, faça a tua. Essa é uma das vitórias de oração para a nossa fé. Não se faça a minha vontade, porque a minha vontade é que Deus haja ontem na minha vida. Não é assim? A minha vontade é essa. Nós não esperamos aquele tempo de o Senhor me colocar diante do seu altar, com o microfone na mão e pregando. Aí a minha mãe começou a orar assim: Senhor, tira a cruz dos ombros do meu filho. Ele não quer dar. Ele não quer dar a hora. Ele tem uma casa, ele tem um filho, ele tem uma esposa maravilhosa. Olha a sabedoria do Espírito Santo na oração para ganhar o coração de Deus, que é um coração de mãe. A minha esposa orando assim: Senhor, se for para perder o meu marido para as drogas, eu prefiro perder para ti. Hoje saiu, mas não fica em casa. Graças a Deus, só pregando a palavra por aí e tocando, mas ela só ganhou, ela ganhou um marido novo que ama. Eu não consigo ficar sozinho mais, eu vou para algum lugar, eu vou para bem, vamos juntos, podemos ir? Sim, amado, porque enquanto a gente pensa só na gente, só olhando para o nosso umbigo, para a nossa dor, Deus eu não estou ainda entrando na dimensão do sofrimento do outro. E quando eu comecei a perceber, né, que os meus filhos chegavam em casa arrasado, sujo, com tênis velho, com roupa velha, envergonhado, ninguém mais olhava para eles, os filhos se reuniam, uns para condenar, outros para absorver, outros diziam: manda para fora de casa, outros diziam que não, porque toda a família fica doente. Você sabe que é assim, né? Toda a família sofre, fica dividida, fica doente, porque cada um quer ajudar de uma forma. Então, mas quando eu passei a olhar, enxergar a dor deles, que se escondiam, que não tinham coragem de levantar os olhos para olhar para a gente, passei a ver a dor deles, muito maior do que a nossa, do que a minha, muito mais sofrimento. Aí então eu comecei a rezar diferente, comecei a dizer: Jesus, os meus filhos são maravilhosos. Comecei a apontar para Jesus as qualidades do meu filho, porque os defeitos o inimigo já faz, não faz? O inimigo aponta para Jesus os nossos pecados, os nossos defeitos, e eu comecei a apontar a qualidade dos meus filhos. Meus filhos são as bênçãos, Jesus, são maravilhosos, são dóceis. Esses aí, Senhor, não é um filho que o Senhor me deu, porque os meus filhos são diferentes. Comecei a olhar, enxergar dor de morte no coração desses filhos, né? E rezar por isso. Aí comecei a me abandonar em Deus por eles, sabe? A me jogar em Deus e adorar nosso Senhor, e louvar nosso Senhor, e louvar pela dor, vendo a dor desses meus filhos. E ali o Senhor foi restaurando a vida, o Senhor foi devolvendo a vida. E eu sempre digo: demorou muitos anos, gente, não foi fácil, mas Deus não queria fazer do Sérgio somente tirar do vício. Deus queria fazer do Sérgio um pregador, Deus queria fazer do Sérgio um profeta, não é verdade?
Não era só a conversão que Deus queria, era a santidade. E assim a gente, se você tem marido, se você tem filho, se você tem alguém, irmãos, que está passando por isso, aponte as qualidades, comece a amar as qualidades. E o Sérgio sabe o quanto Deus mudou o meu coração, quanto Deus me fez uma mãe nova, uma mãe que ama, que não tem coragem de mais censurar, porque o meu amor agora é tão grande, é tão grande, é tão grande, que Deus me queria mais santa também com isso. Quando o sofrimento vem, Deus quer a família mais santa, e é isso que nós precisamos entender. O Senhor quer nos santificar dessa forma, fazer com que a gente ame, com que não acusa, com que não queira abandonar, porque nós precisamos lutar. Então o Sérgio, Deus queria o Sérgio pregador, um profeta, demorou. O outro está lá meio escondido ainda, sempre digo, ainda estava pregando essa semana e ele foi comigo. E eu estava dizendo na pregação, porque as pessoas não te contei, mas eles falaram, eu conheço o Serginho, que Deus fez no Serginho, então. Daí eu falei, olha, eu me chamo aqui, tem um talento extraordinário, mas tem medo de colocar a serviço de Deus, tem medo. Mas eu sei que vai colocar, sei que Deus vai fazer dele também um profeta. Amém, amados? Amém. Aí você diz assim, agora está tudo bem na casa do Sérgio, da dona Maizia. Tudo bem, tá mesmo. Porque Jesus mora lá, é uma casa de oração. Eu oro direto na minha casa é uma casa de oração, a casa da minha mãe é uma casa de oração, mas o meu filho, ano passado, ficou 9 meses numa casa de recuperação. E hoje, quando eu ia saindo de casa, ele estava indo à missa. Glória seja a Deus, porque é um outro milagre que já está acontecendo na minha casa, sabe? Porque Deus, o nosso pecado, irmãos, tem uma consequência. O meu pecado teve a consequência na vida do meu filho. Não adianta dizer que não, porque é real, né? Davi, quando matou Urias, colocou ele lá na frente da batalha, ele perdeu o filho. Deus perdoou ele, mas há uma consequência. Por isso, pela fé, hoje, eu tenho que cuidar muito do que eu digo na minha casa. Palavras de maldição trazem coisas terríveis para dentro da minha casa. Vocês sabem disso? Se a minha casa está cheia de palavrões, cheia de coisas, de demônios. Eu conheço pessoas no meu trabalho que até na brincadeira eles chamam o nome desse bicho. Eu digo, meu Deus, hoje ainda eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, não coloque esse nome aqui quando nós estamos trabalhando. Se está difícil, vai ficar pior ainda. Entendeu? Porque daí começa a chamar as coisas ruins para a nossa casa, enquanto que nós temos é que invocar o nome santo do Senhor dentro da nossa casa. Porque quando eu fui para uma casa de recuperação para me recuperar, há 13 anos atrás, eu fiquei 4 meses só numa casa de recuperação. Mas eu fiquei de manhã, de tarde, de noite aos pés do Santíssimo. Graças a Deus o Senhor me colocou numa casa católica, onde tinha o Santíssimo exposto. Então, de manhã, 6 horas da manhã, diante do Jesus, meio-dia, depois do trabalho, antes de almoçar no trabalho, diante de Jesus, fazendo jejum, e a minha oração também foi diferente do Senhor. Eu dizia para o Senhor, Senhor, agora que eu estou aqui, eu não quero nem me preocupar com a minha família que está lá em Joinville, que está no São Bento. Ela está nas tuas mãos, porque quem precisa ser curado sou eu. E vocês sabem, irmãos, quando a gente se afasta assim do trabalho, tem uma carência de NPS para você receber e tudo. E nós estávamos com dívidas. Um outro milagre que o Senhor fez pela fé e pelas orações. A minha empresa depositou 2 meses de pagamento errado na minha conta. Só Jesus, minha mulher disse assim, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu sei, é a mão de Cristo que está aqui, nós vamos. Então, quando nós abrimos o nosso coração à fé e cremos que Jesus está na frente da nossa situação, que Ele já está cuidando, não importa o tempo, porque quando uma irmã do grupo de oração São Judas Tadeu, que vocês devem conhecer, já devem ter vindo o Sérgio Forte pregar aqui, lá do São Judas, um primo meu me levou lá para receber oração, que hoje é padre, resolveu ser padre com 35 anos, foi no seminário, foi ordenado com 45, olha a graça.
que Deus, se ele me encontrava na rua, Sérgio, nós temos que ir lá no grupo, a gente até fugia dele quando ele via. Você sabe quando encontra um cristão muito santo assim, aí ela vinha de novo, aí me pegava, tem que mudar de vida. Não é assim que acontece, né? Já tem uns vindo aí que já deve ter uns primos santos aí também. Aí ele, vamos lá, aí um dia eu fui lá com ele, eu li aquele louvor maravilhoso. Bem no tempo tinha lançado aquela. Você, sabe, mas assim, bate, pô, mas aqui é bom, gostei disso aqui. Aí depois do grupo ele me levou lá para uma irmã, a Carmen, orar comigo mais no céu. Daí ela chegou, ela disse assim, não, mas já trabalho na igreja. Bem diferente. A minha igreja era um bar, eram as boates, mas eu tinha uma semente. Eu disse, não, mas o Senhor me mostra aqui, você falando e um monte de gente morrendo. E a profecia se cumpriu. Levou mais de 10 anos, mas se cumpriu. Na vida de Abraão levou 25 anos para nascer o filho dele, mas se cumpriu. E quando você recebe uma oração e a pessoa diz para você assim, não vai acontecer na tua vida, a tua fé vai fazer acontecer. Todas as curas que Jesus fez no Evangelho, o que ele dizia? Eu te curei? Não. A tua fé te salvou. Quem faz acontecer essa bênção na nossa vida somos nós. A minha abertura de coração vai fazer com que a graça santificante de Deus passe por mim, nem que seja para me levar para o céu naquela hora. Mas eu tenho que acreditar que isso vai acontecer na minha vida. Esses dias eu estava me preparando para pregar o seminário de vida e o tema era fé e conversão. E eu estava na minha casa sozinho lá na praia, orando. Desculpe, estava orando, e o Senhor me disse assim, Sérgio, sabe qual é a maior tristeza do meu coração? Eu disse, fala, Senhor. Disse assim, que dentro da igreja, muitos até acreditam que eu possa mudar que eu possa mudar a vida e fazer curas e milagres, mas a vida do outro. Sabia disso, irmão? Às vezes até acredita, mas às vezes é só naquele lá. Em mim, porque o tempo é muito longo às vezes para mim. Eu vou me decepcionando, eu vou caindo pela. Eu lembro sempre, eu tenho no meu coração sempre aquela mulher cananeia que corre atrás de Jesus.